Olá! Prosseguindo com o curso Escreva como Jornalista Profissional, hoje eu vou falar só de lead, L-E-A-D, da abertura da matéria, né? Isso era uma verdadeira obsessão na redação do Jornal da Tarde, uma redação criativa que ganhava a maioria dos prêmios de jornalismo do Brasil na época. Entre década de 60 e 70, até no começo de 80, só dava Jornal da Tarde. Até pela técnica, a gente se esforçava um pouco mais para fazer matérias criativas, né? Há uma frase de um escritor inglês, eu esqueci o nome do escritor, mas eu lembro da frase: nada que é escrito sem esforço é lido com prazer, ou nada que é lido com prazer foi escrito sem esforço. Então, essa aparente simplicidade que você vê em muitos textos geniais, ela não é um dom natural de alguém que já escreve de uma maneira simples e genial. Exigiu muito trabalho, exigiu pesquisa, exigiu muito treino para se adquirir a simplicidade, né? É mais fácil, às vezes, escrever complexo. Aliás, nós brasileiros, né, começamos mal nessa coisa da intelectualidade escrita, porque as primeiras faculdades do Brasil foram de direito, né? A Faculdade de Direito do Lago São Francisco, e o que se imaginava alguns anos atrás de quem escrevia bem? Quem escrevia bem é que escrevia difícil. Tinha umas palavras que ninguém entendia nada, então era normal você ver um diálogo assim entre duas pessoas. Nossa, você viu como essa pessoa escreve bem? E a outra falava, mas você entendeu alguma coisa que ele escreveu? Não, mas escreve bem, né? Então, escrever bem era botar um monte de palavras difíceis, imensas, né? E hoje, e principalmente no jornalismo, o que é valorizado é a simplicidade. A ideia que todo mundo entende, do intelectual, a pessoa mais simples, menos provida de cultura, mas que entende e sente. Então, esse é o grande segredo do bom texto, né? E o lead, como eu já falei antes, é o que pega o leitor pela mão e leva até o fim da matéria, né? Há o título também, que é muito importante, vamos falar nele, mas o lead, a abertura da matéria, é fundamental. Há várias maneiras de se fazer um lead, há várias técnicas. A oposição ou contraposição sempre funciona muito bem, vou dar exemplos. O lead descritivo, que é usado na maioria dos romances também, dos livros, você descreve o ambiente onde vai se passar a história, o ambiente onde o personagem está, né? Isso já coloca o leitor ali naquele ambiente, ele já vai sentindo as coisas, né? O nosso escritor José de Alencar gastava páginas e páginas só descrevendo o ambiente, até a geologia, a vegetação, a fauna, a flora, enfim. E eu acho que era um pouco exagerado até demais, mas essa técnica de colocar o personagem no lugar, tanto faz a personagem ou personagem, tá? É muito usada. Um dos meus escritores favoritos, o Ernest Hemingway, usa muito isso. E no Jornal da Tarde nós valorizávamos o lead e era um critério para se saber se alguém escrevia bem ou não. Era o lead, a abertura da matéria. Eu já contei aqui de amigos obcecados pelo lead que gastavam horas tentando fazer um bom lead e depois sobrava pouco tempo para o resto da matéria, mas isso não importava. Eu, como copydesk, peguei vários textos de repórter para corrigir que o lead estava perfeito e nos outros 5, 6 parágrafos da matéria tinha muita coisa errada, porque esses parágrafos foram escritos assim de afogadilho, às pressas, e tinham esses problemas todos. Mas vamos, mais do que falar de técnicas e fazer chavinhas, a gente tem de dar exemplos. Então eu sugiro que na sua pesquisa para ter um texto melhor, você procure ler sempre bons autores, quem escreve bem. Então, exemplos de leads, olha, eu encontrei esse livro aqui, Jornalista Profissional, do John Horenberg. Isso aqui é a 4ª edição, né, da editora Interamericana.
desculpe a minha ignorância, mas não sei se a editora Interamericana ainda existe. E esse livro provavelmente você só vai encontrar em sebos por aí. Mas é um livro sensacional e fala de vários aspectos da profissão de jornalista. Eu li vários desses, tá? Vários, eu não vou citar todos. Mas esse aqui foi um dos que mais me ensinou coisas. Olha, letrinha pequena, muitas páginas, então você tem muito conhecimento aqui. Eu já li e reli. E no caso dos leads, né, tem muitos excelentes aqui. Eu vou ler um para você, vou tirar o óculos, a letra é pequenininha, e para perto eu não preciso de óculos. Vamos lá. O estado de New Jersey, que gastou $1.200.000 para capturar e condenar Bruno Richard Hauptmann, executou ontem à noite com o gasto de 1 centavo de eletricidade. Uau, é meio mórbido, né? Quer dizer, gastou $1.200.000 para capturar e condenar esse Bruno Richard Hauptmann à pena de morte. E como foi gasto 1 centavo de eletricidade, é isso que se gasta na cadeira elétrica para matar uma pessoa. Então, ele poderia ter contado essa morte desse condenado de várias maneiras, usou como parâmetro o que foi gasto pelo Estado de Nova York para condenar e depois para matar. Há vários exemplos de leads marcantes, né? Há mais um citado aí que agora vai ser difícil encontrar, mas eu vou simplificar para vocês. O repórter foi cobrir a volta de um bailarino americano que foi para a Rússia. E lá ele fez tanto sucesso, né? Ele voltou da Rússia muito famoso. Então, para dimensionar esse sucesso, ele falou: fulano de tal, quando foi para a Rússia, levava apenas uma maleta de mão. Ontem ele voltou com 7 malas imensas, a bagagem. Só isso dava a ideia da prosperidade financeira e do sucesso dele. Então ele pegou esse detalhe das malas para mostrar isso. Em vez de citar em números e shows e fazer um lead imenso, ele citou isso. Um lead muito interessante, muito comentado no Jornal da Tarde, foi feito por um copydesk do esporte. Não sei o nome dele e as pessoas também não lembravam. Eu já tinha essa curiosidade na época, já ficava captando, colecionando, pensando essas histórias até para o meu conhecimento, mas não consegui descobrir quem fez. E disse que era um redator que não ficou muito tempo lá no jornal. Ele caiu na mão dele uma matéria sobre um atleta, um velocista. Ele lia a matéria, ele falava sozinho, ele olhava no relógio e tal, e ficou um tempo assim, até que ele fez o lead. Não vou lembrar exatamente, mas vou dar uma boa ideia. O tempo que você gasta para ler estas linhas é o mesmo que fulano de tal leva para correr os 100 metros rasos. Quer dizer, era 9 segundos e 90, quase 10 segundos, dificilmente ia dar certo, até porque nem todo mundo lê no mesmo ritmo. Mas olha a percepção do cara, ele deu para o leitor uma noção exata do tempo. Quer dizer, um tempo curtíssimo que a pessoa levava para ler, acho que 2 linhas, era o tempo que esse corredor gastava para correr os 100 metros rasos, né? Então, há vários leads assim. Vou ver se eu anotei algum outro exemplo interessante. Alguns leads que eu fiz, que eu lembro, teve um tempo que nós fazíamos muitas experiências com texto. Eu fazia, para ver até que ponto, qual seria o limite de criatividade. E a minha pauta naquele dia foi entrevistar o jogador Palhinha. O jogador Palhinha foi do Cruzeiro e estava no Corinthians. E eu fui entrevistá-lo um dia depois dele jogar pela seleção brasileira. A seleção brasileira jogou contra o Paraguai e o Palhinha fez um gol. Ele estava super feliz porque o sonho de muitos jogadores é jogar na seleção. Ele não se firmou na seleção brasileira, mas aquele jogo, aquele gol, o deixaram muito feliz.
Eu queria passar isso na matéria. Como eu comecei a matéria? Comecei com uma frase: papai, me dá um sorvete, um travessão e a frase. Aí eu explico logo, porque o lead nem sempre é o primeiro parágrafo ou a primeira frase. Há, de repente, o anti-lead, o pré-lead, que prepara o lead. Pode ser uma frase, pode ser algo curto. Então eu explico que, aí eu digo que se o pequeno Pedro, digamos, soubesse quanto o pai dele estava feliz naquele dia, depois de estrear na seleção brasileira e marcar um gol, ele poderia pedir o que ele quisesse. Então, claro que o Palinha comprou sorvete para o filho, porque estava num estado tão feliz que ele ia comprar o que o filho fizesse. Então você já demonstra o estado de ânimo do personagem, a felicidade, e com isso, com esse detalhe, né? Começa com o filho pedindo, né? Acho que um outro líder que eu fiz, que elogiaram e tal, na época, na hora eu também não percebi, mas depois realmente ficou interessante. Tive uma pauta para falar do Serginho Chulapa, do São Paulo, que era uma pessoa que já causava muitos problemas, brigava e fazia muitas arruaças, e a pauta do Roberto Avalone é: por que o Serginho é assim? Por que ele causa tantos problemas? Aí eu fui ao São Paulo, entrevistei um ou outro, e o preparador físico me chamou, ele viu que eu estava com essa pauta, me chamou no canto e falou: você já percebeu que o Serginho, poxa, o Serginho ele é grande, ele tem umas pernas enormes e fortes, ele tem, você já viu quando ele te olha, quando ele está nervoso, o olhão arregalado, a boca do Serginho quando abre para falar com o árbitro, com um outro companheiro, você viu a boca dele, não sei o quê. Eu fiz o lead assim. E é claro que eu não citei, porque se você faz muito formal, segundo o massagista, pô, matou o lead, né? Ou o massagista tal tem uma explicação para o fato do Serginho causar também acabou. Você já cita a frase direto, de preferência sem aspas. Mas é claro que existem as normas de redação, manual de redação de cada lugar, depois eu vou falar sobre isso. Você cita aquela frase e depois você vai explicar que é uma definição do massagista de São Paulo para o fato do Serginho causar tanto problema. Aí um companheiro meu do jornal, o Fausto Macedo, disse: um dia você percebeu que era uma descrição do lobo mau? Quando a vovozinha pergunta por que você tem a boca tão grande e tal, o Serginho foi desenhado ali naquele lead como o lobo mau. Eu queria, claro que não dá tempo, eu queria mostrar muitas coisas, muitas matérias aí que eu fiz, muitas. Eu achei essa matéria quando eu era editor do Caderno de Domingo. Aqui é uma cópia da matéria que foi impressa, né? Eu tive a pauta de fazer uma matéria com Roberto Mingzuk, um maestro, né? Que estava tendo muito sucesso na época. Eu era um dos editores do caderno, mas a gente também trabalhava como repórter. Cobrava escanteio e corria na área para cabecear, e eu particularmente gosto mais do trabalho de reportagem do que de edição. Então, o que eu vou falar de um maestro? Eu tive a ideia seguinte: eu fiz a matéria toda, acompanhei o ensaio da orquestra, e quando ele falava com a orquestra, eu citava essas partes em negrito, frases curtas, e entre uma frase e outra eu ia contando a história. Então o lead começa assim: não corram, violinos, não corram, o tempo é esse, é esse. E aí vem a explicação: a voz que domina o palco e se estende pelo surpreendente teatro Dom Pedro II e Ribeirão Preto usa as palavras rápidas, claras, incisivas. Cochichos se calam, olhares evitam os olhos verde escuro do mestre. Não há o que contestar. O maestro Roberto Mingzuk, 31 anos, é um talento unânime e exigente. Os músicos da 60ª Sinfônica de Ribeirão Preto sabem que não há outro caminho para a perfeição a não ser ensaiar, tentar ensaiar. Bom, esse também é o caminho da perfeição do seu texto jornalístico, tá? Ensaiem, procurem bons exemplos, acompanhem essas aulas ou esse bate-papo, como você quiser. O que importa é essa troca de conhecimentos. Pretendo passar tudo que eu aprendi para você. Compartilhe, dê o like e vamos fazer com que esse canal ajude muita gente que quer
escrever como um jornalista profissional. Bom,